Boa noite aos amados irmãos. Estamos começando, não é mais um culto de crescimento cristão nesta terça-feira, que aqui fecha o mês de junho, a última terça-feira do mês de junho. E temos que agradecer, não é? Amanhã, novo mês, passamos agora para o segundo semestre. O ano passou muito rápido. Eu acredito que o segundo semestre vai passar também muito rápido, que foi este ano, posso dizer que é um ano atípico, não é? Um ano de pandemia. Mas, se Deus quiser, nós vamos ter grandes melhoras, não é? Temos visto aí os resultados chegando. Então nós vamos orar, não é? Agradecendo a Deus por esse momento que Deus está nos permitindo ter aqui. Vamos orar então? Santo Deus e eterno Pai, queremos agradecer a oportunidade de nos reunirmos na Tua casa para meditarmos, para estudar a Tua palavra, para cantar, para falar contigo através das orações e colocarmos também os pedidos, Senhor Deus, que trazemos. Conduz essa programação, depois mais nos leva em segurança para as nossas casas, que tenhamos uma noite de muita paz, muita tranquilidade. Assim te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar o primeiro cântico nesta noite, os que confiam no Senhor. Isso é maravilhoso, né? Confiar no Senhor, entregar a Ele o direcionamento das nossas vidas. Então vamos cantar os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. De Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor
nós vamos orar, não é? Pelos pedidos que nos chegam e depois nós vamos acrescentar, não é? Se tiver outros pedidos a serem colocados. Então eu gostaria de pedir que estivessem orando por mim, né? Pelo pastor, pela família, né? Eu tenho estado com a garganta um pouco inflamada, né? Principalmente com essa mudança, né? De clima, é muito quente, aí depois chuva, né? Então a gente fica, né? Então aí começa a congestionar o nariz. Então que o Senhor esteja cuidando, né? Não só da minha saúde, né? Mas dos irmãos também. Lembramos a Rita, né? Temos orado por ela, inclusive amanhã ela vai fazer exames. Vamos orar pela irmã Elizabeth Araújo, não é? Eu fiquei sabendo há pouco, não é? Que ela se machucou no dedo, né? Estava ali na porta e machucou bem o dedo, né? Então vamos estar orando pela recuperação. Orar pelo irmão Noé, pelo irmão Eider, não é? Que são irmãos que estão assim no grupo de risco, não é? E passaram pelo tratamento através de medicação fortíssima. Então vamos continuar orando também pelas famílias, não é? Enlutadas da Tereza Cristina e da Patrícia, não é? Que foram chamados pelo Senhor. Oremos também pelo pastor Tom, não é? A irmã falou que ele vai fazer, ou era hoje o cateterismo? Eu ia fazer, agora não sei se já fez. Você já fez, né? Então vamos continuar orando, não é? Por ele. Peço também que ore pela Zoe, não é? Amanhã ela completa o seu primeiro aniversário, não é? Que hoje chama-se, como é que é? Mêsversário, né? Pelo seu primeiro mêsversário, né? Então, por ela, pela Jennifer, eu até vi que chegaram 2 vídeos, eu fico assim ansioso em querer ver os vídeos, né? E aí ela colocou, eu só li um enunciado que diz assim: olha a cara da Zoe, a pérola, depois do escândalo que ela fez, né? Então, possivelmente ela tem feito isso para tomar o medicamentozinho que ela está tomando para refluxo, né? Mas depois ela fica calma, né? Então eu peço que os irmãos estejam orando por ela, pela Jennifer, né? Pela Luzia, pela Delmara, né? Principalmente pelo retorno, né? Que estarão voltando aí por esses aeroportos, que Deus possa estar guardando. Peço também que ore pelos nossos idosos, né? Irmão, família Nunes, Guibes, Maria Araújo, irmã Beatriz Afonso, irmã Joana, irmã Luzia, vamos incluir o irmão Eider também, não é? Irmão Eider, que é também já dos idosos. Quem mais tem do idoso aqui? A Dani, né? Também ela deu notícia, né? Sim, a Dani do irmão Paulo Marcelo, né? Eu inclusive estou com ela aqui, já eu pulei aqui o nome dela. Ela deu notícia no grupo das mulheres, na TV. Isso, hoje inclusive, né? Delmara me comentou. Foi pela adventista, passou o dia lá na divisão, né? Então, Mas já tá em casa, né? E pede oração, né? Por causa dela ter delicada. Então vamos estar orando, né? Pela Dani, não é? Do irmão Paulo Marcelo, pela Stephanie também, não é? Que fez exame, está aguardando resultados, não é? Então esses irmãos. Pela Daiane. Então, vamos também orar pela Dayana, né? É Dayana ou Daiane? Dayana, né? Pela Dayana, filha da irmã Rita, não é? E vamos orar também pelo casal, não é? Eliakim e Daiane. Que depois desse momento aqui gostoso com a família, não é? Vamos retornar, pegar a estrada, não é? Então que o Senhor esteja guardando o retorno de vocês, né? Vamos orar então nesse primeiro momento. Eu quero pedir que a Daiane pode chegar aqui para orar
não é? Então nós vamos orar com a Daiane neste momento. Eu vou pedir que ela fique aqui nessa minha posição aqui, onde eu estou, que é para os irmãos que estão assistindo online possam acompanhar a sua oração. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, primeiramente para te agradecer por essa noite e para nos colocar diante de Ti, Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, Senhor, e abençoar, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa nos guardar, Senhor, de todos os males e guardar, Senhor, as pessoas que estão vindo aqui, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nós queremos entregar diante de Ti cada pedido de oração, Senhor, cada pessoa que está doente, enfermo, Senhor, cada pedido que o Senhor sabe, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar a segunda música, Rendei Graças ao Senhor, né? E é o que nós devemos fazer, não é? Cantar, Rendei Graças ao Senhor. Acredito que dá para a gente cantar, não é? Esta música. Vamos então render graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Eu gosto sempre de pegar assim as pessoas um pouco de surpresa, né? E como nós temos a oportunidade, não é, de ter o casal que está conosco ali aqui e a Daiane, não é? Eu vou pedir agora para os dois virem aqui. Eles nem sabem o que vão fazer, né? Mas eles vêm para cá, né? Eles vão compartilhar um pouquinho da experiência deles lá em Boa Vista, não é? Vão contar um pouquinho como é que está lá em Boa Vista, na igreja, não é? Nas atividades profissionais, nos desafios, porque Deus é assim, Ele simplesmente nos manda, é o ID de Jesus, não é? E Ele está fazendo isso com este casal, não é? Então é um casal muito querido. Eu sei que eles estão sofrendo um bocado porque ficam longe da família, não é?
Ele aqui fica longe da família dele aqui em Manaus e a Daiane da família dela lá no Rio, né? Mas é uma experiência, são desafios que eles estão tendo. Então, a pergunta é, como estão superando os desafios? Então vocês vão chegar aqui, os dois, para aparecerem aqui, para as pessoas verem vocês, para contar. Pode ficar sem máscara. Pode começar. Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer as orações dos irmãos pela nossa vida, pelo nosso casamento. E nós queremos dizer que nós tivemos um ano de 2019 muito abençoado por Deus. Nós passamos um ano em comum. Eu passei o meu primeiro ano morando sozinho, digamos assim, né? Presencialmente, fisicamente, mas com as orações dos irmãos, né, tudo se tornou mais forte, né? Mas a presença de Deus foi essencial para mim, para minha esposa, e a gente é muito grato a Deus porque foi muito desafiador morar lá. A gente literalmente sair da casa dos meus pais, a gente casou e eu continuei lá sozinho, né? A Daiane aqui, eu sempre viajando, sempre me cansando bastante, mas valeu tudo a pena. O Senhor nos deu a mão, o Senhor nos fortaleceu, né? Eu tenho certeza que as orações dos irmãos contribuíram muito no nosso fortalecimento da nossa união, do nosso casamento, nosso fortalecimento espiritual do Senhor. E foi muito bom. O que eu quero dizer para os irmãos que essa experiência foi muito marcante para mim, para minha esposa. Foi muito gratificante o que passamos em Boa Vista. Agora nós estamos juntos em 2020, para a glória de Deus. Em 2018 para 2019 nós estávamos aqui dizendo sim, né? Estávamos noivando, estávamos indo para uma outra cidade, para uma outra realidade. E agora em 2019 para 2020 nós viajamos, né, no Rio de Janeiro de férias, e quando voltamos pudemos realmente nos morar juntos, né? Pudemos consolidar de fato o nosso casamento. E eu só tenho a agradecer a Deus pelas orações dos irmãos, por tudo que aconteceu e por tudo que ainda há de acontecer. Nós já estamos frequentando uma igreja lá, nós estamos congregando, né? E encontramos uma igreja parecida com a nossa. O Senhor nos mostrou uma igreja muito acolhedora, uma igreja batista, onde nós pretendemos começar o nosso ministério novamente, retomar, né? Estamos de coração aberto para onde quer que Deus nos coloque, né? Para o serviço, né? A obra de Deus. Isso é muito importante. Desde 2014 eu desempenho o ministério na Igreja Batista do Tarumã, desempenhei, e agora eu tenho certeza que Deus nos enviou para lá para continuarmos essa caminhada ao lado de Cristo. Tchau. Boa noite, igreja. Fui pega desprevenida, né? Mas eu vou dizer assim que a gente sente muita saudade de vocês, e confirmando o que o Eliakim disse, né? A gente, graças a Deus, conseguiu uma igreja bem legal, nós oramos muito por isso. E a esposa do pastor me lembra até a irmã Delmara, ela é tão receptiva, né? E eu, quando eu cheguei aqui, né, antes de conhecer o meu esposo, antes de eu conhecer o Eliakim, eu buscava uma igreja assim, né? Acolhedora. E com relação à nossa experiência, resumidamente, eu só consigo dizer assim que eu sinto a mão de Deus em tudo, assim, cuidando da gente, provendo. A gente adorou a cidade, o meu trabalho lá é uma bênção que eu não sei explicar. Eu achava bom aqui, lá eu percebi que é melhor ainda. O Eliakim chega em casa, vai pro trabalho andando se ele quiser, tudo perto. E é isso. Graças a Deus, Deus tem suprido, apesar da saudade que a gente tem dos nossos familiares, né? A gente tem amadurecido mais, tem crescido, né?
e tem aprendido muita coisa. Tem aprendido a viver como casal, né? Os desafios diários, né? Mas a gente tem aprendido também que Deus supre todas as nossas necessidades, mesmo aquelas que às vezes a gente acha que é impossível, né? Tem coisas que a gente tenta viver com as nossas próprias forças. Aí Deus vai lá e diz assim, não, você tem que aprender a depender de mim. E é essa experiência que a gente tem tido, e a gente tem glorificado a Deus em tudo. E a gente sente muita saudade de vocês. Quem quiser conhecer a nossa casa, Boa Vista, estamos lá de corações abertos. Só isso. Boa noite. Muito legal ouvir o Eli aqui, pode pegar. É muito legal ouvir o Eli aqui, a Daiane. E eu estava aqui olhando e admirando vocês, né? O Eli aqui agora deixou aquela fisionomia, não é? De assim, de rapazinho, jovenzinho, tá aquele fisionomia agora assim de esposo, né? Aquela fisionomia, a Daiane tá com aquela fisionomia de Daiana, né? De esposa, né? Então, eles estão assim diferentes, né? E eu fiquei muito feliz em ouvir esse relatório de vocês. Vamos continuar orando. E eu não sinto que vocês foram embora. Vocês ainda são do Tarumã, né? Estão só emprestadas para lá, né? E vamos continuar orando, não é? Eu creio que tudo que Deus faz é muito perfeito. E como você próprio falou, não é? Está sendo um momento de crescimento, de aprendizado. E isso é muito importante. Eu vejo vocês, vejo a minha filha Stephanie e Danilo, o relato deles, que eu ouço deles, e posso acompanhar como Deus está trabalhando também na vida deles, fazendo com que haja crescimento como casal, não é? Porque é muito importante, não é? O casal ter o tempo deles, no quadrado deles, não é? E ali vão sendo adaptados, não é? Porque a união, ela se dá no altar, mas as arestas vão sendo quebradas dia após dia, pessoas diferentes, né? E que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Eu quero ler com vocês, na palavra de Deus, Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, verso 25. E quero convidá-los mais uma vez a ficarem em pé. Nós vamos ler só um versículo, depois os irmãos podem sentar. Marcos 11, 25. É o segundo livro do Novo Testamento. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos, né? E os chamados fazem parte dos evangelhos sinópticos. E a palavra de Deus diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Os irmãos podem sentar. Este texto, irmãos, é um texto tremendo, que ele vai abordar uma situação que eu tenho verificado, que tem levado muitas pessoas à doença por não liberar o perdão. Nós precisamos pensar um pouco na cura dessas vidas que trazem traumas por não perdoarem. A palavra de Deus é que ela começa, na parte final deste versículo, a dar o seguinte indicativo: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-nos, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. E isto tem que ser diário, porque ele fala assim: quando estiverem orando. E nós oramos quando? Todo dia. Então todo dia a gente tem um motivo para pedir perdão. Começa a pedir perdão pela sua vida. Senhor, eu quero pedir perdão pela minha conduta, pela minha atitude, pelo meu pensamento, pelo meu linguajar, pelo meu comportamento. Começa por aí. Aí depois você vai e começa a pedir perdão por aquelas pessoas com que você teve atrito, teve conflito. E isso, voltando para relacionamentos, isso é muito importante, né? A gente tem que estar constantemente ali debaixo do guarda-chuva do perdão, né?
quando, irmãos, nós entendemos e compreendemos com clareza o que significa esta palavra perdoar, nós aí podemos sim praticar esse princípio que ele é determinado para ajudar na nossa saúde. E eu diria nos 3 aspectos: no aspecto da saúde física, na saúde emocional e principalmente na saúde espiritual. Esse tripé, ele precisa ter um equilíbrio, principalmente nesse momento de perdão. E perdoar é o quê? É dar algo de valor a quem não merece. Então é isto que é perdoar. Eu estou dando algo assim de grande valor. E o perdão, amados, ele acaba sendo a encarnação da graça. Ou seja, o que é a graça? É o favor não merecido. Nós recebemos algo sem merecermos. Então aquela pessoa que nos deu, ele nos perdoou, por isso nos deu. E isto nos faz lembrar a história de lá em Lucas. Vamos pensar em Lucas, o capítulo 15 de Lucas. Nós não iremos ler, mas os irmãos conhecem. Eu vou deixar referência, e quem quiser reler poderá, a partir do verso 11 até o verso 32 do Evangelho de Lucas. Ele vai narrar a experiência do filho pródigo. Então todo mundo conhece a história do filho pródigo, né? É aquele jovem que se rebela contra o pai, se rebela contra o irmão, e ele resolve sair de casa, e ele pede a sua parte na herança. Ou seja, pela conduta daquele filho, na minha avaliação, aquele, vamos chamar de moleque, não merecia nada. Não, você não merece nada, não. Você quer ir, vai embora. E ele chega e pede, a parte dele da herança. E o pai, prontamente, vai com muita dor no coração, um sentimento de pesar, entrega, abençoa, e aquele jovem parte. E a palavra de Deus diz que aquele jovem, ele desperdiçou toda a herança que tinha recebido do pai. Ele chegou ao fundo do poço, ao ponto de comer o que os porcos comiam, vivendo uma vida de irresponsabilidade. Se avaliarmos aquele jovem, diríamos o seguinte: a atitude daquele jovem é uma atitude de quê? Não merece perdão. Mas nós vamos observar que aquele jovem, depois de passar por todas aquelas experiências negativas, o que ele faz? Ele resolve voltar para casa. E o pai o aguardava. E quando ele retorna, o pai o que fez? Não jogou na cara dele, não. Foi uma festa, foi um banquete, O pai o perdoou. Então o perdão, irmãos, ele tem esse sentido, é dar a alguém aquilo que a pessoa não merecia. E ele dá um banquete, ele dá um anel, ele faz uma festa, ele deve ter chamado a vizinhança, ele deve ter chamado os empregados. Meu filho voltou, é uma alegria muito grande. E é isto, queridos, nos faz lembrar também a história de uma senhora. Eu estava hoje ouvindo, enquanto eu caminhava, eu estava ouvindo uma mensagem, bem pequena mensagem, do pastor Luiz Saião. E ele falava sobre a assistência social, sobre o serviço, de atender aos necessitados, aos pobres e às viúvas e necessitados. E aqui a história é de uma mulher que ela vira a necessidade de um garoto, e ela prontamente juntou. Ela ali foi e resolveu ajudar aquela criança. E ela prontamente providenciou roupa para aquela criança. Ela
providenciou alimentos, sandália para aquela criança, brinquedo para aquela criança. E ele tinha, não é, a possibilidade de receber isso. E aquela senhora chegou no local onde essa criança morava, bateu na porta e o pai atendeu. E o pai, quando viu a intenção daquela senhora, disse: minha senhora, muito obrigado, mas o meu filho não merece receber esses presentes que a senhora está trazendo. Por quê? Porque o meu filho, ele está indisciplinado, desobediente, respondão. Aí saiu narrando tudo aquilo que o pai tinha identificado. Meu filho não merece. E aquela senhora virou para aquele pai e disse: meu senhor, ele não merece, mas ele precisa, e eu quero oferecer a ele. Ele não merece, mas ele precisa. A palavra de Deus, ela nos diz da mesma forma. Nós não merecemos a graça, nós não merecemos, mas precisamos. Nós precisamos de quê? Daquilo que Deus nos deu através de Jesus Cristo. E o que Ele nos deu? A vida eterna. Nós não merecíamos, pecadores, irreverentes, e Ele nos deu, né? Algo que não merecíamos. Por isso, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, o verso 8 especificamente, a palavra de Deus diz assim: pois vocês são salvos pela graça, ou seja, Ele nos deu a salvação pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. E isso é maravilhoso, amados. Por isso, devemos exercitar o perdão. Eu poderia dizer mais. O que o perdão é? O perdão, amados, é aquele momento da faxina. É a faxina do coração. Porque às vezes nós trazemos rancores e aquilo está sujando o nosso coração. Então o perdão é aquele potente desinfetante. O perdão, ele é aquele potente água sanitária, né? O Veja, que nós usamos para fazer a limpeza. E ele vai atuar, ele vai limpar. E aí, quando você usa do perdão para tratar a sua vida, você, ao perdoar, você está naquele processo de limpeza, você está jogando na lata do lixo todo o emocional que estava te prejudicando. Você lançou na lata de lixo, você juntou aquilo tudo e lançou ali. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso. Ele ensina principalmente aos irmãos de Éfeso sobre a necessidade, queridos, de fazer essa faxina no coração. E isto é muito importante. E olha, nós temos observado quantas pessoas estão hoje marcadas, né, por situações de amargura, de cólera, de ira, né, de agressões que sofreram, e levam isto anos a fios e não conseguiram ainda fazer uma faxina no seu coração. Isso tem prejudicado, tem levado pessoas a apresentarem problemas seríssimos, que muitas das vezes precisam de acompanhamento, seja eles de acompanhamento psicológico, com o psicólogo ou com o psiquiatra. Muitas das vezes tem até que tomar medicamento, né? Mas nós temos uma ferramenta, irmãos, antes disso, que podemos usar. O Paulo, ele fala assim lá em Efésios 4, os dois primeiros versos, o verso 31 e o verso 32, eles vão falar em Efésios, né, lendo primeiro o verso 31, observar o que Paulo diz. E ele diz assim: olha, longe de vós toda a amargura, toda a indignação, toda a ira, toda a gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Agora veja a sequência do versículo, que é o verso 32, não é?
O verso 32, ele vai e diz assim, olha, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, tudo aquilo que você vê no versículo anterior, que é no 31, ele será solucionado com a palavra-chave o quê? Perdão. Então, a amargura, a cólera, a ira, a raiva, a gritaria, a blasfêmia, né? Tudo isso será superado, né? Com o momento de perdão, é perdoando-vos, né? Então é liberar perdão. Queridos, quando não se perdoa, e quem não perdoa, o que acontece? Ele transforma o coração numa lata de lixo emocional. Seu coração virou um depósito de coisas feias, fedorentas. Então, o que vai acontecer? Por onde você passar, você só vai transmitir coisas ruins. Você leva isso. E isto pode te levar a uma doença. Você vai trazer doença para você. São as chamadas doenças psicossomáticas. São as doenças de causa emocional, né? É por essa razão, amados, que nós não devemos levar a ira, não devemos levar mágoa, rancor, ressentimento. E aqui eu volto ao Eliakim e a Daiane. Nós, que agora estamos vivendo a dois, né? Isso, ele aqui casou, né? Casou, mas não levou, né? Casou e ficou só, né? Então, quando se casa, o casal acaba tendo seus atritos, seus conflitos, aquele momento de ajuste. E é muito importante, queridos, que nesse momento de adaptação e na vida toda, não é se perguntado, a pessoa que viveu 30 anos, 40 anos, cessou as brigas, briga que eu falo no bom sentido, não é? Cessou? Não, continua, não é? Porque nós somos diferentes. Então, Paulo, ele claramente, ele nos fala, irmãos, ainda no capítulo 4, não é? Ele vai nos dar aqui grandes dicas. Ele diz assim, olha, nada que você passe durante o dia, rancor, mágoa, ressentimento, não leva isso para a cama, não leva, pois todas essas coisas são o quê? Lixos emocionais, e você carregar esse lixo, ele vai provocar o chamado câncer na alma. Então, queridos, nós temos que estar plenamente curados deste câncer, desta doença. Por isso é importante que nós perdoemos. E quando você perdoa, você está transferindo, você perdoa, você transfere a conta para alguém. E sabe para quem a gente acaba transferindo? Para Deus, não é? A palavra de Deus fala, não é? Que Ele carrega, não é? Os nossos pesos. Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 19, a palavra de Deus, ela fala assim, olha, amados, nunca procurem vingar-se, olha só, nunca procurem vingar-se, mas, o quê? Deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Queridos, isso aqui é importantíssimo. Nós precisamos então ser tratados. E o caminho, sabe o que é? É confessar, é liberar perdão. Quando João, ele na sua primeira carta, ele escreve logo no capítulo 1, no verso 9, um texto muito conhecido, não é? A palavra de Deus diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
Ou seja, é esse momento que nós precisamos, né? Ele vai e perdoa toda a tua mágoa, todo o teu pecado, né? E aí ele nos purifica. O final do versículo diz assim: ele nos purifica de toda a injustiça. De toda a injustiça. Sabe por quê, irmão? Porque isso aí vai ser muito bom para a gente. Perdão, ele vai trazer para nós a cura emocional. E é o que nós precisamos. Nós temos que chegar diante do Deus Altíssimo e nos humilhar, não é? Perante Ele. A palavra de Deus fala lá em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, né, vos exalte. Então, eu acho que aí é o princípio do perdão, estaria aí. Porque muitas das vezes nós queremos manter um posicionamento e dizer: não, mas ele ou ela me ofendeu, então eu não tenho que pedir perdão. Mas aqui a palavra de Deus diz: olha, humilhai-vos. Por mais que você foi o ofendido, vai lá, humilhe-se, né? Isso é muito importante. O Senhor, ele nos ensina, amados, que se há um caminho a tomar, esse caminho é o perdão, Então, perdoe a todos, perdoe, simplesmente perdoe. É isso que a gente tem que fazer. E aí a gente vai e busca mais um exemplo na palavra de Deus, né? O perdão, ele tem assim o poder consolador, né? E ele traz alívio à alma. Nós podemos ali observar, né, na vida de Jó, né, no seu pior momento da sua vida, né, onde ele estava ali abandonado, ele foi acusado pelos seus amigos, entre aspas, né, e ali ele foi restaurado. Sabe aonde está a restauração de Jó? Através do perdão. O perdão, ele tem esse poder, irmãos. Então, aqui a gente conclui e finaliza dizendo assim: não permita que as mágoas dominem o seu ser. Não permita. Creia em Deus e aí peça a Ele que te ensine a liberar perdão. E quando você perdoa, você recomeça. E perdoar é recomeçar. Recomece perdoando e sendo perdoado. É a chamada reconciliação. Eu diria o seguinte: é a palavra-chave. O que as pessoas com doença da alma precisam saber, amados, é que a misericórdia do Senhor, elas duram para sempre. E que o Senhor, Ele continue atuando através do Espírito Santo, trabalhando em nossas vidas, que possamos aprender a liberar o perdão. Amém? Nós vamos orar, né? Encerrando este momento, não é, de meditação da palavra, né? Onde o Senhor, Ele nos traz, através destes textos, uma reflexão, né? E que possamos levar isto para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, e não fiquemos somente como ouvintes, mas como praticantes da palavra de Deus. Vamos orar então? Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite, pela oportunidade que Tu nos deste de aprender mais sobre Ti, ao nos debruçarmos sobre as Escrituras e vermos, Senhor Deus, o caminho para a cura emocional, aonde, Senhor Deus, muitos não têm conseguido superá-las, porque ainda não conseguiram liberar perdão. Mas ensina-nos, Senhor Deus, através do posicionamento de nos humilharmos
para aprendermos a usar desta ferramenta grandiosa, Senhor Deus, aprendermmos a perdoar, porque assim seremos perdoados. Nós te pedimos, Senhor Deus, que Tu nos leve e nos conduza, Senhor Deus, na Tua segurança, na Tua paz, nos dando uma semana de bênção sobre os Teus cuidados. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos alguns avisos a serem dados, não é? Lembrando que o culto de domingo, que é o primeiro culto de julho, começa às 9 horas da manhã. Ainda não temos previsão para o início da escola bíblica dominical. Então o culto começa às 9, 10h30 termina. É 1h30 de culto. E o culto de início de noite, final de tarde, começa às 18 horas. Né? Com 1h30, 19h30 ele está encerrando. Então, não esqueçam de fazer as inscrições. Eu vou tentar ver se eu já coloco com mais antecedência para os irmãos se inscreverem. Na quinta-feira, teremos a reunião das mulheres, né? Às 19h30, sábado pela manhã. Os embaixadores reúnem-se aqui na igreja, né? E à noite, o pequeno grupo, Leandro ficou de confirmar se ele vai ser presencial ou online, né? Então, a gente está ainda por confirmar, mas se os irmãos quiserem, devem entrar em contato com o Leandro, né? Para saber se vai ser presencial ou online. Eu vou sugerir que sejam os dois, como nós estamos fazendo também, não é? Presencial e online. Os irmãos que não podem vir, podem assistir online, né? Então, estes são os avisos que nós temos a dar. Lembrar aos irmãos que não estando podendo vir e querendo fazer a entrega das suas ofertas e devolver os dízimos, poderão fazer através de depósito ou transferência bancária, ou entrando em contato conosco para recebermos esses valores. Nós precisamos, né, que os irmãos mantenham as suas ofertas, a devolução dos dízimos, para que nós possamos cumprir os nossos compromissos, principalmente agora que eles vão aumentar, né? A luz chegou e já veio mais cara, não foi, irmão Silas? Então já começa, né, a aumentar, porque os ar-condicionados estão funcionando, a energia está funcionando aí, né? E aí nós já vamos começar a pagar a prestação do terreno, né, que aumenta mais ainda, irmãos. Então são gastos que a gente acaba tendo. Material de limpeza que a gente estava comprando, agora vai ter que comprar, né? Eu comprei agora, foi quase R$400, ainda ficou faltando saco plástico, saco de lixo, né? Vou ter que comprar. E água a gente compra uma semana sim, uma semana não. Então são gastos que a igreja tem, né? Então peço que os irmãos mantenham, né, as suas ofertas e seus dízimos. Estes são os avisos que nós temos a dar para os irmãos. Quero agradecer a presença de todos que aqui estão, né, que se fizeram presente nesta noite. Que Deus os abençoe.